Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, todo dia estou fazendo várias reuniões. Hoje mesmo, sabadão, fiz 4 reuniões com interessados a se tornarem investidores anjo, que inclusive, pessoal, já ultrapassamos 40 investidores anjo que efetuaram o pagamento. Para falar a verdade, já estamos chegando perto de 50 investidores anjo que já efetuaram o investimento acima de $10.200, tá? E tem um detalhe, até o final desse ano, a nossa estimativa é que nós vamos conseguir entre 200 a 250 novos investidores anjo. Pois é, pessoal, então só de investidor anjo, esse ano de 2025, nós podemos ultrapassar $3 milhões de arrecadação, só de investidor anjo. Então, o Clube dos 300 aqui, ó, vai se encerrar muito rapidamente. É bem provável que nós possamos ali ultrapassar ainda esse ano de 2025, $4 milhões de arrecadação. E pessoal, olha só, lembrando vocês que esse ano de 2025, nós vamos lançar praticamente todo o nosso ecossistema, a Cotai Wallet, a Kotaico, o Cotai Payments, a Cotai Bet, o Cotai Space, tudo isso em nosso evento, nosso primeiro evento, a Cotai Summit, que vai acontecer o grande lançamento do nosso ecossistema. Vai ser um evento sensacional, que vai ser transmitido pelo YouTube, vai ser realmente o lançamento oficial dos nossos aplicativos pelo smartphone. Então você em casa, você vai poder baixar os nossos aplicativos a partir de novembro. Ok, pessoal? Vai ser sensacional, sensacional. Então, a partir de novembro, com certeza, os investimentos vão chover, vão triplicar, pessoal. Nós já estamos com uma média, pessoal, acima de $10 mil por dia de arrecadação, tá bom? Então é bem provável que a partir do momento que nós façamos ali o nosso lançamento, a gente pode chegar até 30, 40 mil dólares de arrecadação por dia. Então não fique fora dessa, hein, pessoal? E quer se tornar investidor anjo, quer fazer uma reunião comigo? Link na descrição, tem o meu e-mail, você pode marcar uma reunião comigo, eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos aqui para o assunto principal do vídeo, que é dominação monetária, exatamente isso que você ouviu. Então peço, por favor, que você compartilhe essa live o máximo que você puder, se inscreva aqui no KotaiCast, seu apoio é muito importante mesmo. Deixa o seu like para fortalecer e assista até o final que você vai entender que o nosso ecossistema está a favor do dólar americano. Você vai entender o quanto você vai poder se beneficiar com toda essa dominação monetária do dólar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu estudo política e economia já faz muitos anos, tá? Para falar a verdade, já faz quase 10 anos que eu estudo sobre geopolítica, política, economia, tá bom? E o que eu vejo? Eu vejo que existem duas maneiras de você dominar uma população. Através da guerra, certo? Ou seja, através de um país guerreando com outro país, igual acontece hoje em dia com a Ucrânia, com a Rússia, né? E também existe ali uma dominação monetária. Exatamente. Então você pode observar que hoje o governo ele praticamente manda na sua vida através do dinheiro. Então, a qualquer momento ele pode controlar suas contas bancárias, né? Bloquear suas contas bancárias, até mesmo multar você por alguma coisa que você faz. Então, através do dinheiro ele controla você. Então, existem duas maneiras de ele controlar você, né? Existem duas maneiras de o governo dominar uma nação, certo? Até mesmo nações estrangeiras dominando uma outra nação, através da guerra ou através da dominação monetária. E olha que interessante, pessoal. A guerra, ela é muito custosa, sabia disso?
É muito caro, sai muito caro, e é uma coisa impopular também, não é uma coisa assim que vende fácil, entendeu? Não é uma coisa assim aceitável aos olhos da maioria das pessoas. Ninguém gosta de guerra. Eu detesto guerra, eu acho que isso é uma tremenda uma besteira, né? Mas infelizmente as guerras acontecem e a guerra é sim um meio de você conquistar, de você dominar através da força, não é verdade? Só que existe uma maneira muito mais inteligente de você fazer essa dominação. É através da dominação monetária, né? Então, é o poder econômico e controle financeiro global. Então, hoje, meus amigos, eu observo que o dólar americano, ele está nessa faixa aqui, ó. Os Estados Unidos, ele está dominando praticamente, ele está dominando o mundo inteiro através do dólar, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que algumas nações, igual o Brasil, não tem a mínima chance, não tem a mínima chance. Inclusive, pessoal, olha que interessante, recentemente houve o início de uma investigação, o STR, no dia 16 de julho, agora, há poucos dias atrás, iniciou-se, os Estados Unidos, iniciou-se ali uma investigação, né, questionando ali o PIX e práticas comerciais do Brasil. Olha que interessante, presta bastante atenção no que eu estou falando para você. Os Estados Unidos, eles não fazem nada sem pensar 1 milhão de vezes, tá? Então, assim, obviamente, os americanos, eles têm uma estratégia muito mais avançada do que os brasileiros. Porque América Latina, América do Sul, América Central é quintal americano. Acabou. Você pode falar o que você quiser, você pode ser patriota, não interessa. O que interessa é o fato de que os Estados Unidos, ele manda e desmanda nisso aqui. Ok? Então, o que eu vejo, pessoal? Eu vejo que isso aqui foi um pretexto. Isso aqui, essa implicação que o Trump fez com o PIX, foi, na verdade, uma estratégia para fazer algo por trás. E você vai entender o porquê. Olha só, disputa econômica e geopolítica. Né? O Trump, ele fala, né, o governo americano, ele diz que isso está afetando ali as empresas americanas, que não sei o quê, principalmente a Visa, a Mastercard. Né? Então, assim, isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma contínua briga pelo poder, pela influência, pela dominação monetária. Então, o que eu vejo? Isso aconteceu, olha só, isso começou no dia 16, né? E olha só, no dia 17 de julho, né? Acho que foi no dia 17, deixa eu ver se foi no dia 17, isso, não, foi no dia 18. No dia 18. No dia 18, o Trump, ele assinou um marco regulatório chamado Genius Act. Eu não falo inglês. Genius Act. E quando ele estava assinando este documento, esse marco regulatório, ele falou o seguinte, olha, o BRICS não vai durar muito tempo. O BRICS é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né? Aquele bloco do BRICS, onde eles colocaram a Dilma lá como presidente do banco do BRICS, né? Então, assim, o Trump, ele assinou esse tratado aqui e ele falou, olha, o BRICS não vai durar muito tempo. Óbvio que não vai, porque o BRICS é um bloco ideológico. O BRICS, todos os países do BRICS dependem diretamente ou indiretamente da Europa e dos Estados Unidos. Ok? Então, olha que interessante, pessoal. Quando ele falou isso aqui, ele estava assinando esse tratado Genius Act, né? Esse Genius Act, o Trump assinou o Genius Act no dia 18 de julho de 2025. Olha só, foi 2 dias depois que ele criticou o PIX, tá? Então, ele assinou um marco regulatório para stablecoins nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. O que é esse marco regulatório aqui? Primeiro, é o fim da bagunça regulatória, daquela bagunça, sabe? Então, essa é uma única lei federal trazendo clareza para as stablecoins. Porque, até então, cada estado americano tinha um modo de interpretar as stablecoins. Então, era uma bagunça, era uma insegurança jurídica para as empresas que fazem ali as stablecoins. Por que eu falo fazem as stablecoins? Porque qualquer pessoa, qualquer órgão pode fazer uma stablecoin. Até então. Agora não é mais, agora mudou. Então, antes,
qualquer pessoa, qualquer empresa fora dos Estados Unidos podia fazer uma stablecoin, podia conseguir uma autorização lá e fazer uma stablecoin. Obviamente, existem vários trâmites burocráticos para que você possa criar uma stablecoin sua, né? Só que era totalmente possível. Agora ficou mais difícil. Eu vou mostrar para você, tá? Por quê, pessoal? Os Estados Unidos, eles querem ter o controle total das stablecoins. Essa é a realidade, tá? Então, olha só, apenas emissões autorizadas. Então, a partir de agora, os Estados Unidos eles vão regulamentar, só que eles vão ficar em cima de quem for fazer qualquer tipo de stablecoin. Então, é mais segurança e mais credibilidade no mercado. Eles falam que é mais credibilidade e mais segurança. Só que, obviamente, isso favorece as criptomoedas. Indiretamente, isso favorece absurdamente o mercado de criptomoedas, inclusive o nosso próprio ecossistema Kotai, que mais para frente eu vou falar o porquê. Pessoal, você não pode ficar contra o dólar. Os Estados Unidos, ele está agindo da mesma maneira que o governo brasileiro agiu com as casas de aposta, com as bets. Se você não pode vencê-lo, une-se a ele. Você tem que se unir a ele. Se você não pode vencer uma coisa, você tem que se unir a ele e com o passar do tempo você tem que dominar ele. Então, os Estados Unidos, ele assinando esse tratado, marco regulatório para as stablecoins, na verdade, a intenção deles é controlar as emissões de stablecoins. Entendeu? E o mais interessante, pessoal, olha só. Auditorias e reservas 100% garantidas. Então, a partir de agora, o próprio governo americano vai ficar em cima das reservas de stablecoins. Por quê? Porque até então era muito suspeito você afirmar que a Tether, aquela empresa Tether, ela realmente tem uma reserva multibilionária. Então, a partir de agora, fica muito mais transparente, certo? Pelo menos acreditamos que sim, né? Fica muito mais transparente e realmente mais confiável que uma stablecoin ele realmente vai valer $1. Você está entendendo? Antigamente, você não saberia você não teria como saber se realmente uma stablecoin é realmente a mesma quantidade de dólar da reserva deles. Agora não. Agora as reservas serão muito mais transparentes, as auditorias vão garantir 100% que as reservas sejam 1 por 1. Então, um stablecoin, $1, entendeu? Então agora, aparentemente, isso vai dar mais credibilidade, até mesmo para o próprio mercado, para os próprios comerciantes começarem a aceitar stablecoins como pagamento em todos os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Então isso vai favorecer absurdamente o mundo inteiro que quer receber pagamentos em dólar. Entendeu? Olha que interessante, pessoal. Fiscalização centralizada e forte. Então, o Federal Reserve, o Tesouro, protegem consumidores. É aquele velho ditado, né? Que, não, pode deixar que nós vamos garantir, nós vamos proteger os consumidores. Na verdade, o que o governo quer sempre é controlar tudo, né, pessoal? Então, assim, eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Isso aqui, obviamente, favorece absurdamente as criptomoedas, só que, obviamente, você sabe que a intenção do governo em criar um marco regulatório das stablecoins é justamente para poder controlar e fiscalizar de perto as stablecoins. E com o passar do tempo, eles vão dominar aquilo ali, né? Então, olha que interessante, pessoal. Olha só. Mercado mais atrativo para grandes players, mais segurança e adoção global das stablecoins. Isso aqui é um fato. Por quê? Se o próprio governo americano ele está chancelando, aprovando as stablecoins, pessoal, você não acredita, você não acha que é só questão de tempo para que vários comerciantes ao redor do mundo estejam negociando em stablecoin? Meus amigos, isso aqui é absurdamente favorável para o Kotai Project, é absurdamente favorável. Meus amigos, é o seguinte, se você analisar o volume de transação de 2024, hein? Esse ano de 2025 provavelmente estará muito maior. Mas no ano de 2024, as stablecoins já ultrapassaram a Visa Mastercard em volume de negociação. É absurdo. Olha só, as stablecoins, elas movimentaram cerca de 27,6
trilhões de dólares. Trilhões. Ou seja, superou a Visa, Mastercard como o principal meio de pagamento. Entendeu? Pessoal, vocês não têm noção do quanto isso é favorável para as criptomoedas e quanto isso é favorável para o Kotai Project. Meus amigos, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Eu sempre afirmei para vocês que a intenção do Kotai Project é se unir ao dólar. É se unir ao dólar. Nós queremos trabalhar de acordo com o dólar. Nós queremos realmente favorecer para que as pessoas possam ter conversão de dólar e lastrear toda a sua movimentação em dólar. Ter essa alta convertibilidade de cripto para dólar se faz necessário para que você tenha liberdade geográfica. E meus amigos, vocês sabem que os Estados Unidos vai continuar imprimindo dinheiro a rodo. Por quê? Porque a partir de agora eles têm mais um motivo para fazer isso. Vários outros bancos podem criar reservas em dólares, então isso cria uma demanda para mais dólares. Concorda comigo? Então, quanto mais pessoas começar a utilizar stablecoins ao redor do planeta, mais dólares se faz necessário. É uma estratégia absurdamente boa pra caramba dos Estados Unidos. E o Kotai Project, nós do Kotai Project, sabemos muito bem dessa estratégia e nós estamos 100% alinhados com essa estratégia, ok? Então, pessoal, presta atenção. Ó, eu sempre falei para vocês que El Salvador foi um laboratório. El Salvador foi um laboratório. Olha que interessante. Vocês sabem que o Nayib Bukele, ele botou para quebrar, botou o pau na mesa, fez uma limpa, né? Melhorou o país absurdamente. Só que isso serve como cartão de visita. Cartão de visita para o mundo. Aqui aceita-se Bitcoin. Ok? O empresário se tornou presidente, porque o Nayib Bukele é um empresário. Então você observa que o setor privado, ele sabe muito mais, ele sabe administrar qualquer coisa absurdamente, de maneira muito mais superior do que o setor estatal, né? O governo. Então o setor privado, ele sempre é movido, certo, a intenções que favoreçam ambas as partes. Ok? Então assim, pessoal, hoje eu observo que a Tether, certo? Ela está novamente, ela vai estar agora, ela teve a sua licença aprovada em El Salvador, em janeiro de 2025, ok? Então assim, a América Central é quintal americano, e a Tether é assim com o governo americano, tá? E olha só, e no mesmo mês, acho que eu esqueci um slide aqui. Eu esqueci um slide, né? O slide que eu esqueci de mostrar aqui é que no mesmo mês que a Tether ela obteve a licença em El Salvador, no mesmo mês o Nayib Bukele, o Congresso de El Salvador, desobrigou, certo, a aceitação de Bitcoin como pagamento, tornando o pagamento em Bitcoin uma maneira opcional. Ou seja, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente é bem mais plausível de se dizer que a aceitação em stablecoin em El Salvador vai com certeza superar a aceitação de Bitcoin. Pelo simples fato de que as stablecoins têm uma certa estabilidade, coisa que o Bitcoin e outras criptomoedas não têm. Entendeu? Então assim, o comerciante ele sempre vai partir pelo lado mais estável, pelo lado mais garantido da coisa, entendeu? O comerciante ele não gosta de ter surpresas. Então, no mesmo mês que a Tether, uma empresa que está ligada absurdamente de forma profunda com o governo americano, obteve uma licença aprovada em El Salvador, no mesmo mês, o Congresso de El Salvador desobrigou a aceitação de Bitcoin. Ou seja, isso abre um espaço absurdo para que a Tether seja a moeda oficial de El Salvador nos próximos anos, né? Então, pessoal, El Salvador foi um laboratório,
Do mesmo modo que o Pix também é um laboratório. Só que existem muitas coisas que ainda não ficaram claras sobre o Pix. E uma delas que a maioria dos senhores não sabem é que esse conceito do Pix foi inspirado no ZELI, ou seja, Estados Unidos. O Ilan Goldfan, ele era um presidente do Banco Central, inclusive ele estudou nos Estados Unidos, tá? Foi ele que trouxe essa inspiração para o Brasil em 2016. Olha que interessante. Aqui tem uma comparação com o Pix e o Zelle, que foi criado nos Estados Unidos, né? O lançamento do Pix foi em 2020, certo? O lançamento do Pix foi em 2020. O lançamento do Zelle foi em 2017. Então, o custo do Pix era gratuito para as pessoas físicas, certo? Já o Zelle, ele é normalmente gratuito, mas depende de cada banco. Então, assim, o que eu quero explicar para vocês é que o Pix também é um laboratório, só que ainda não ficou muito claro para mim sobre da onde realmente veio a intenção do Pix. Se o Pix realmente veio veio dos Estados Unidos para cá, com algumas intenções políticas, ou se agora o próprio governo brasileiro está se utilizando do Pix para criar o Drex, para tentar controlar cada vez mais, né? Então eu vejo, pessoal, que tudo é um laboratório. E o governo ele vai se adaptando e vai melhorando, né, para tentar controlar cada vez mais. Só que, meus amigos, o que eu vejo? Eu vejo que não tem chance. O Brasil não tem chance. O Brasil não tem chance contra os Estados Unidos. A qualquer momento, se os Estados Unidos impor uma sanção muito pesada, o Brasil arrebenta com o Brasil. Por exemplo, o próprio GPS, o Brasil não tem GPS próprio. Se os Estados Unidos, ele pode, por exemplo, desregular o GPS brasileiro. Os Estados Unidos, ele pode simplesmente proibir a entrada de aeronaves brasileiras nos Estados Unidos, igual surgiu um boato recentemente disso. Então, pessoal, o que eu vejo? Eu vejo que quando a situação do Brasil, a situação de qualquer país se tornar insustentável por causa do próprio governo, da insatisfação também, a insatisfação da população pode crescer muito, né? Então, as stablecoins, elas são absurdamente viáveis para aqueles comerciantes que não querem mais financiar o próprio governo. Então, pessoal, observando essa tendência daqui para frente, o Kotai Project ele está totalmente alinhado com o dólar americano, certo? A gente entende que essa dominação do dólar vai continuar por um bom tempo ainda, certo? Talvez eu nem esteja aqui mais e essa dominação do dólar possivelmente ainda vai continuar, porque tudo está sendo praticamente calculado no dólar. O Bitcoin é calculado no dólar, o BNB é calculado no dólar. Todas as conversões, quando fazem conversões de cripto antes de ser convertido para fiat, geralmente, na maioria das vezes, é convertido para stablecoin primeiramente e depois convertido para dólar e depois para a moeda fiat local. Então eu observo que os Estados Unidos fazendo esse marco regulatório das stablecoins, isso facilita absurdamente a adoção em massa das criptomoedas ao redor do mundo. Então, pessoal, presta atenção nisso aqui. Nós do Kotai Project vamos construir um ecossistema 100% descentralizado e anônimo para os nossos usuários. Então, o Kotai Payments vai ser uma excelente ferramenta daqui para frente, principalmente com essa adoção em massa das stablecoins. Por quê? Porque o cliente ele vai poder pagar com cripto, em qualquer cripto. E o comerciante, muito provavelmente, ele vai configurar, o comerciante ele tem o poder de configurar na Kotai Payments em qual criptomoeda ele quer receber. Então, com essa regulamentação agora dos Estados Unidos, a conversão de stablecoin para dólar vai ser absurdamente fácil, ok? Então, qualquer comerciante da face da terra vai querer receber em stablecoin como pagamento. Então,
o Kotai Payments ele vai ser a ponte necessária dessa conversão. Olha que interessante. O Kotai Payments tem um potencial de crescimento e adoção. Existem já outros gateways de pagamento em cripto que são até parecidos, mas o Kotai Payments ele foca na simplicidade e na estabilidade global. Por quê? Porque nós sabemos que as stablecoins daqui para frente vai ter uma grande adoção em massa. Até mesmo no comércio brasileiro vai chegar um momento que a situação do Brasil economicamente vai estar tão ruim que muito provavelmente daqui a alguns anos a maioria dos comerciantes vão estar negociando até mesmo em outras moedas. Então, o Kotai Payments está pavimentando um caminho que vai ajudar esses comerciantes quando chegar no momento certo. Então, no momento certo, o Kotai Payments estará preparado para auxiliar tais comerciantes. Então, pessoal, presta atenção. A tendência daqui para frente é que o Kotai Payments se torne um gateway de pagamento global. Então, o Kotai Payments ele vai facilitar absurdamente a vida de comerciantes digitais, ou seja, e-commerces. Qualquer e-commerce da face da Terra poderá instalar o nosso plugin, o nosso aplicativo em seu site, 100% desburocratizado, 100% zero chatice, é só você instalar e pronto, você já começa a receber em qualquer criptomoeda e o Kotai Payments faz a total conversão da criptomoeda para stablecoin. Isso vai ser sensacional, isso vai ajudar muitos comerciantes ao redor do mundo, inclusive no próprio Brasil, tá bom? Isso vai facilitar os pagamentos e eu consigo visualizar o Kotai Payments sendo aceito por milhões de comerciantes ao redor do mundo nos próximos anos. A gente consegue observar isso, é uma tendência, não tem como fugir dessa tendência. Daqui para frente é tudo digital e, meus amigos, as stablecoins elas vieram para ficar, agora com aval dos Estados Unidos, com autorização dos Estados Unidos. Então, meus amigos, o que eu observo? Eu observo que a tendência é que países latino-americanos vão começar a utilizar as stablecoins cada vez mais. Só que, para que você não possa simplesmente isolar o restante das criptomoedas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma alta convertibilidade das criptomoedas para stablecoin, facilitando os meios de pagamento para o cliente e facilitando o meio de pagamento para o comerciante. E lembrando que o Kotai Payments é 100% gratuito para o comerciante. Quem vai pagar as taxas, que serão pequenas, é o cliente, é quem está pagando. O comerciante é zero taxa. Então, pessoal, isso aqui é um mundo de oportunidades e crescimento. Escuta o que eu estou te falando. O Kotai Project está criando uma tendência de mercado. Nós estamos acompanhando a tendência mundial das stablecoins. Ainda mais agora com o aval dos Estados Unidos. Pessoal, você que é comerciante, você não gostaria de receber pagamento em dólar? Todo mundo que eu conheço gostaria de receber. Então, imagina só, o cliente pagar para você em qualquer criptomoeda, certo? E você receber em dólar, em stablecoin. Pessoal, isso vai ser absurdamente aceito por milhões de empresas ao redor do mundo nos próximos anos. E é zero burocracia. Qualquer comerciante vai poder abaixar no seu celular, no seu smartphone e pronto. Pronto, zero burocracia. Não precisa de KYC, não precisa de nada. Por quê? Porque é um ambiente 100% em cripto. Se é um ambiente 100% em cripto, não precisa de qualquer tipo de regulamentação. É 100% desburocratizado. É absurdamente fácil e desburocratizado. E pessoal, é o seguinte. Todos os senhores sabem que esse ano de 2025 ainda, em novembro, nós vamos lançar praticamente todo o nosso ecossistema. Todo o nosso ecossistema ainda esse ano. O Kotai Wallet, que é a carteira multi-chain descentralizada, gratuita. A Kotaiko, que é a nossa corretora descentralizada, multi-chain, certo? E a Kotai Payments,
que é um gateway de pagamento 100% em cripto, gratuito para o comerciante. A Cotai Bet, uma casa de apostas esportivas e eventos da atualidade, certo? 100% em cripto, tudo isso de forma desburocratizada. E também o Cotai Space, que inicialmente será um marketplace parecido com o Mercado Livre, parecido com o LX, e posteriormente nós vamos evoluir o Cotai Space para uma rede social, ou seja, onde as pessoas vão poder misturar vendas e entretenimento. Vai ser sensacional. E também futuramente, pessoal, vamos oferecer também cartão de débito cripto para as pessoas. Também vamos oferecer uma conta bancária offshore, só que isso será final de 2026, início de 2024. Tudo tem o seu tempo, tá, pessoal? E uma coisa boa também é que em 2026, no início de 2026, nós já vamos lançar a nossa própria blockchain. Exatamente. Então o Cotai, hoje o Cotai, ele é um token que roda na rede BEP20, só que a partir do ano que vem nós vamos fazer a migração desses tokens para a nossa própria rede, ou seja, o Cotai ele se tornará uma criptomoeda nativa da sua própria rede. Então será uma cripto muito rápida, muito barata, as conversões serão extremamente baratas. A criptomoeda Cotai se tornará 100% descentralizada e 100% independente. Realmente vai ser uma revolução, pessoal. Quem acreditar nesse projeto agora vai ganhar muito dinheiro, possivelmente pode ficar multimilionário nos próximos anos. E lembrando mais uma vez, pessoal, hoje nós já temos quase 50 investidores anjo aqui, ó, que vai fazer parte do Clube dos 300. Até o final desse ano vai entrar mais 200 a 250 investidores anjo, ou seja, somente de investidores anjo nós vamos ultrapassar possivelmente 3 milhões de dólares, só de investidor anjo, fora os demais investidores, que são muitos também, tá bom? Então, possivelmente, ainda esse ano, nós podemos ultrapassar 4 milhões de dólares de arrecadação. Meus amigos, entenda uma coisa. Nós, do Cotai Project, sabemos muito bem do potencial das stablecoins, sabemos muito bem do poder de influência que o governo americano tem ao redor do mundo e, em momento nenhum, nós vamos ficar contra o dólar. Muito pelo contrário. Vamos pavimentar um caminho para facilitar a conversão de Cotai, a conversão de outras moedas para stablecoin, dando total apoio para os nossos usuários, para os nossos clientes, dentro do nosso ecossistema. Meus amigos, esse é o momento certo, esse é o timing perfeito para que você possa acreditar num projeto de criptomoedas que realmente pode mudar a sua vida daqui para frente. Não fique fora dessa, porque senão, em 2030, você vai estar chorando no banho quando o Cotai ultrapassar 40, 50 centavos. A pior dor é a dor do arrependimento, é a dor de ter a chance de ter feito alguma coisa e não ter feito. Ok? Você é o único que pode mudar o seu futuro. Se você acreditar nesse projeto, com certeza você não vai se arrepender. Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal do Cotai Cast. Bom final de semana a todos e até mais, pessoal!